Todo paciente que faz bariátrica tem que fazer cirurgia plástica depois? Não é bem assim, pessoal. Hoje em dia a gente vê, né? A gente faz a bariátrica no dia seguinte, quando você vai dar alta para o paciente, já quer saber da cirurgia plástica. Não é o momento. Cirurgia plástica é depois. Não adianta a gente querer atropelar as coisas, né? A gente tem que deixar tudo acontecer no seu devido tempo. Então, uma cirurgia plástica, ela vai ocorrer depois de 1 ano e meio, 2 anos, ou às vezes um pouquinho antes, dependendo de cada caso, de cada avaliação, de cada paciente no pós-operatório, mas não vai acontecer meses depois. Não precisa. Tem que deixar a cirurgia fazer o efeito dela, perder o peso necessário, porque às vezes o paciente vai lá, faz uma bariátrica, está emagrecendo, ele faz uma plástica, ele continua emagrecendo, pode gerar um novo excesso de pele ali por cima da plástica já realizada. Então a gente tem que ter paciência, não precisa ter pressa nesse momento. A cirurgia plástica é outra cirurgia muito importante, que precisa ter uma boa cicatrização, então o paciente tem que estar bem nutrido, tem que estar com as vitaminas boas para que cicatrize bem e não gere complicações no pós-operatório. Mas assim, muitos pacientes, principalmente pacientes jovens e pacientes às vezes que não têm um peso tão elevado, muitas vezes acabam não precisando fazer a cirurgia plástica, né? Esse paciente, ainda mais se aliar no pós-operatório o hábito de fazer atividades físicas, como é o caso de musculação, evita muito ter que fazer cirurgia de braço, cirurgia de coxa, né? Mas isso tudo, pessoal, importante, assim, você não querer, igual na bariátrica, o paciente quer definir a técnica que quer fazer. Na plástica, ele quer definir tudo que ele quer fazer de plástica. Não, passe ali com o seu cirurgião plástico quando tiver indicação para fazer a cirurgia pelo cirurgião bariátrico, né? Então o seu cirurgião bariátrico vai te encaminhar para o seu cirurgião plástico e lá escute bem, veja a opinião dele do que pode ser feito, o que vai ter bom resultado, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa que às vezes não tem como acontecer, mudanças que não tem como acontecer. Então o seu cirurgião plástico ele vai poder te mostrar com realidade o que é possível ser feito, o que pode ser melhorado, né? Para que você tenha uma melhor estética, né? Principalmente para você se sentir bem, mas entender que depois da cirurgia bariátrica, o que é mais necessário de cirurgia plástica é a chamada de cirurgia reparadora. Que aquele paciente começa a ter problema de coluna, o problema de dermatite, infecção de pele, porque aquele abdômen começou a virar um abdômen avental, começou a cair por cima ali das coxas, por exemplo, daí começa a fazer infecção ali de baixo, começa a dar dor nas costas. Então esse paciente realmente precisa, às vezes, uma cirurgia plástica antes do necessário para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. E não com fins estéticos apenas, mas com fins funcionais, para que esse paciente viva bem, né, sem nenhum problema. Então cirurgia plástica, pessoal, tem que ser bem indicada, tem o momento certo para fazer e tem que ser com um cirurgião plástico.